Questões de noções de direito constitucional, da Banca FCC, da prova para técnico judiciário auxiliar, do TJ de Santa Catarina, realizada em 2021. Atenção! Para responder às questões de números 28 a 34, considere a Constituição Federal de 1988. Questão 28. A adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República, por motivo de relevância e urgência, relativas a direitos políticos e a partidos políticos a. Permitida nas duas hipóteses apresentadas, situações em que tais medidas deverão ser apreciadas, conjuntamente, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, desde logo, em regime de urgência. B. Permitida somente na primeira hipótese apresentada. C. Vedada, expressamente, nas duas hipóteses apresentadas. D. Vedada na primeira hipótese apresentada e permitida na segunda, devendo a medida, nesse caso, ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. E. Permitida nas duas hipóteses apresentadas, não havendo necessidade de submeter tais medidas, de imediato, ao Congresso Nacional, tendo em vista a relevância e a urgência que as justificam. A alternativa correta é C. Questão 29. Admitida acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal pela suposta prática de ato que constitui crime, ficando suspenso de suas funções após a instauração do respectivo processo. Considerando a hipótese de que o julgamento não seja concluído dentro de 180 dias, o afastamento do Presidente da República a. Cessará, encerrando-se, consequentemente, o processo instaurado no âmbito do Senado Federal, não se podendo mais afirmar que o Presidente da República tenha cometido infração penal comum ou crime de responsabilidade. B. Não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade praticado pelo Presidente da República. C. Não cessará, devendo o processo, diante da inércia do Senado, prosseguir perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual caberá o julgamento do Presidente da República, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República. D. Cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de infração penal comum pelo Presidente da República. E. Cessará, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo no Senado, podendo-se afirmar que, à vista do quanto acima exposto, a situação descrita trata de acusação da prática de crime de responsabilidade pelo Presidente da República. A alternativa correta é E. Questão 30. Quanto ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais e juízes eleitorais. A. São órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. B. Não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça poderão ser processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. C. Apenas os tribunais eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, enquadrando-se o Conselho Nacional de Justiça dentre as funções essenciais à Justiça. D. Não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. E. Apenas o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
A alternativa correta é A. Questão 31. Jacinto, com nacionalidade originária uruguaia, mas naturalizado brasileiro, exerce, no Brasil, mandato de deputado federal e deseja concorrer à eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Nesse quadro, considerando-se apenas as informações fornecidas, Jacinto A. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, salvo expressa previsão em lei complementar, caso em que deverá comprovar aptidão para o seu exercício. B. Poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, desde que não venha a ter cancelada sua naturalização, por sentença transitada em julgado. C. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar e deverá ser destituído do cargo de deputado federal que irregularmente ocupa, porquanto ambos são cargos privativos de brasileiro nato. D. Poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar, pois não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E. Não poderá ocupar o cargo para o qual deseja se candidatar por não ser brasileiro nato, embora possa manter o mandato de deputado federal. A alternativa correta é E. Questão 32. Tibúrcio, pela primeira vez, elegeu-se, nas últimas eleições, governador de determinado estado e, tendo em vista o sucesso obtido com seus eleitores, deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à reeleição. Jaelza estreou na política elegendo-se a atual prefeita de determinado município, mas deseja, nas próximas eleições gerais, candidatar-se à presidência da República. Considerando-se apenas os dados fornecidos no caso hipotético apresentado, Tibúrcio A. Poderá ser reeleito para o mesmo cargo, mas Elza é obrigada a cumprir seu mandato até o fim, respeitando a vontade popular que a elegeu. B. Poderá ser reeleito para um único período subsequente, e Elza poderá candidatar-se à presidência se renunciar ao mandato que atualmente exerce até 6 meses antes do pleito. C. E Elza poderão candidatar-se aos cargos que desejam desde que ambos renunciem aos mandatos que exercem até 6 meses antes do pleito. D. Não poderá ser reeleito, pois não é permitida a reeleição para o cargo de governador, e Elza poderá candidatar-se à presidência se renunciar ao mandato que exerce até 6 meses antes do pleito. E Elza poderão candidatar-se aos cargos que desejam sem necessidade de renúncia aos respectivos mandatos. A alternativa correta é B. Questão 33. Considere. 1. Caio é membro do Ministério Público Federal. 2. Mustafa é membro do Ministério Público do Trabalho. 3. Dionísio é membro do Ministério Público de determinado estado. 4. Arnaldo é membro do Ministério Público Militar. Sendo certo que todos ingressaram na carreira no ano 2000, à vista, somente, dos dados fornecidos. A todos é vedado o percebimento, a qualquer título, de honorários e percentagens, podendo, entretanto, receber as custas processuais, na forma da lei. B. Apenas a Dionísio é vedado o exercício de qualquer outra função pública, inclusive uma de magistério. C. Apenas a Caio, Mustafa e Arnaldo é vedado o exercício da advocacia. D. A todos é vedado participar de sociedade comercial, na forma da lei. E. Apenas a Dionísio é permitida a atividade político-partidária. A alternativa correta é D. Questão 34.
Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, considere: 1. As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa. 2. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano, uma vez que este é presumido. 3. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 4. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Está correto o que se afirma apenas em A. 2 e 3. B. 2, 3 e 4. C. 3 e 4. D. 1 e 2. E. 1 e 4. A alternativa correta é C. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!